Para vocês terem uma ideia, ô chefe, quando eu morei na Coab 2, no José Bonifácio, lá em São Paulo, eu falo isso não é com orgulho, não, mas como aprendizagem. Nós tínhamos, naquela época ali, final dos anos 80, começo dos anos 90, a molecada era brincar na rua o dia inteiro, né? E nós tínhamos um grupo ali de uns 15 meninos que ninguém queria estudar, ninguém queria nada com nada na vida, cara. E tinha um menino no nosso meio que ele chamava Jason. E o Jason, todo dia, 7 horas da noite, o pai dele era caminhoneiro, motorista da Graneiro. Lembra da Graneiro? E a mãe dele, professora. Não é do meu tempo, não. 7 horas da noite, a mãe desse menino gritava. Ela era nordestina. Jason! Entra, Jason! E o Jason, às vezes, estava no meio ali de uma brincadeira, ele abaixava a cabeça e entrava. E a gente, no outro dia, curtia com a cara dele. Tá. E ficava... Isso foi anos e anos. O Jason era o CDF da turma. Passaram-se, sei lá quantos anos, acho que isso aí faz 4 anos atrás, eu organizei um encontro desses amigos dessa época, no mesmo prédio que a gente morou. Por incrível que pareça, ainda tem um deles que mora no mesmo prédio. E ele reservou espaço lá, que na época não tinha, mas hoje tem uma área de churrasco lá. E fui procurando um a um no Facebook, achei a maioria da galera. E achei o Jason. O Jason hoje mora no Ceará. Falei, pô, Jason, você não vai, né? Ele falou assim, eu vou nessa festa. Eu vou. E ele foi o menino mais zoado de todos, cara. Aí, beleza. Eu saí daqui, fui para São Paulo, a gente fez o evento lá e tal. E começamos a querer curtir com ele. Começamos a querer lembrar das histórias antigas. Mas, caramba, Jason, o Jason conseguiu vir lá do Ceará para cá. Conta um pouco aí, como que tá a sua vida? Eu sou procurador-geral da República. Eu sou procurador da República hoje. Eu só? Eu peguei a minha namorada e peguei um avião e vim para o evento. Acabando o evento, eu vou dormir no hotel e vou voltar para o Ceará. Aí, ó. Aí todo que mundo... legal. Acabou. É por isso que dia 28 eu vou no churrasco. Você entendeu, cara? Entenderam? Tipo assim, churrasco vai ser eu falo para os meus filhos, Rui, eu demorei anos para... Eu fui estudar, me formar, fazer faculdade depois dos 30 já. Antes disso, eu queria farra. Eu cantei na noite em São Paulo mais de 15 anos. Eu não queria saber de estudar nada. A minha cabeça... Bom, vocês são... acho que o mais velho aqui sou eu. Vocês vão perceber que vai chegar... Não, eu sou o mais novo. Eu vou fazer 30 anos agora, dia 22. Tá bom. De chefe, né? De chefe, é. De chefe é o Gaston. É o seguinte, vai chegar um momento na vida de vocês que vocês vão perceber que a coisa mais importante para vocês, em tudo, é a sabedoria. E ela chega de uma maneira, cara, que se você conseguir canalizar isso, conseguir colocar isso na tua vida, até para aqueles que estão ao seu entorno, não de uma maneira chata, mas de uma maneira que você mostre de fato que as coisas, os fatos, têm muitos significados, muitas transformações pela experiência que você já tem de vida, cara, a vida fica muito mais simples. Para você, para aqueles que estão do seu lado, né? Então, a ideia do canal Legado da Fé é justamente isso, cara. Eu tenho um grupo muito fiel. Eu tenho um grupo que entra na minha live, fica do primeiro minuto, só ficar 1h40, ele fica até o último. É difícil alguém sair da minha live. É difícil. É retenção, é isso que conta, Rui, é retenção. Então, é a maneira como você coloca as coisas sem ser piega, sem ser chato, sem ser o dono da verdade, ou o dono da razão. Até porque, assim, ó, eu compartilho com vocês, eu vou ser muito honesto para vocês, eu estou aprendendo com vocês, entendeu? Então, eu acho que quando você se desarma, quando você sente que as pessoas que estão ao seu redor, mesmo não sabendo o que você sabe, é tão importante quanto você, tá? Então você começa a se colocar numa condição de que só sei que nada sei, como dizia o próprio Sócrates, né? O filósofo, só sei que nada sei, e você se coloca numa condição de aprendiz, e você vai estar sempre vivendo novidades e coisas novas na sua vida. Eu acho que essa é justamente
a ideia dessas lives aqui, porque nós estamos aqui hoje compartilhando conhecimento, dividindo, né? Tem o Rui tem uma memória que, poxa vida, hein, Rui? Eu falei para você, eu vou fazer 30 anos agora, né? Mas quando eu chegar nos 35, que é a sua idade, eu quero ter essa memória que você tem agora. Viu? Ô, chefe, em um mundo hoje que tudo é pago, né, cara? Você vê aí, quer aprender a mexer com IA, vem aqui, saiba mais, tudo é pago. Quer fazer um workshop com um músico diferente, aprender a tocar guitarra? Ó, entra no meu curso. Quer tocar cavaquinho? Ó, entra no meu curso. E aqui, cara, ó, como diz na ZL, de grátis. E você sabe quanto é que custa essa aula aqui? Sabe quanto é que custa essa aula? Um like. O like é de graça. Inclusive, você que está assistindo aí, por favor, deixa o like aí para nós. Né? Isso aí, custa nada. Gostou do gancho agora, hein, Márcio? Você gostou desse gancho aqui agora, hein? Isso é craque, Deixa seu like, rapaz. Se inscreva nos nossos canais aí no Futebol, no Poucas Ideias. Segue o Chefe Gastão no Instagram. E o legado da Fiel. Faz que nem eu. A hora que for deitar, a hora que você tiver com a cabeça tranquila, em paz, põe o Rui lá para você ouvir as histórias que você vai. Você não ouviu história quando era pequeno? Pô, aí, ó. Melhor do que ouvir essa história do Rui falando do Coringão. É o que o Gabriel falou aqui, ó. O Cacá Catalão, que é um grande parceiro aí do Rui também, fez eu me apaixonar pela história desse clube. De lá para cá, estudei cada época do time do povo. Então, você já está habilitado. Vai fazer uma prova com o Rui, Gabriel. Se você passar, você já está habilitado para vir aqui, ó. Porque e o Cacá é historiador também, né? O Cacá eu tô aqui de enxerido, ó. Tô aqui de enxerido no meio desses caras aí. A razão de nós estar. Desculpa, Thiago, só completar. A razão disso daqui é justamente porque nós começamos com a intenção de que o torcedor de hoje entenda a torcida que ele está, para a qual ele veste a camisa. A gente começou aqui falando que é a torcida que tem um time, é o time do povo. A gente fala muita coisa, é a fiel torcida, mas como o Rui estava explicando agora há pouco aí, as pessoas não entendem de onde surgiu esse nome, por que o nosso escudo tem um remo, tem âncora, né? Então a intenção é que esse torcedor justamente mais novo não tenha acesso, entenda do porquê e qual a razão de... Porque nós perseguimos, nós percorremos, fomos perseguidos também, mas nós percorremos um caminho gigantesco de muita história para chegar até aqui. Quando você vai falar de invasão, como nós fizemos domingo agora, essa não foi a primeira invasão. Nós tivemos invasões, mas olha só... E eu vou te falar uma coisa, que eu vou até deixar um gancho aí para depois de você, o Thiago, o Rui também completar. Nós tivemos uma invasão lá em 1952. O Corinthians fez o Corinthians é internacional há muito tempo, e nós, na primeira década de 50, nos primeiros anos de 1950, nós tínhamos um time que muita gente acredita, inclusive, que foi o melhor time de todos os tempos, no começo dos anos 50. Em 1952, se eu estiver errado, você me corrige, Rui. Em 1952, a gente faz um tour pela Europa, vários jogos, onde a gente ganha de todo mundo. A gente bate em todo mundo, nos maiores times da Europa da época, e a gente volta aclamado pela torcida. Nós botamos 30 mil pessoas no Anhangabaú para festejar essa conquista. Isso em 1952. Então, aquilo já olha só, a participação popular. Olha, nós invadimos o Anhangabaú com 30, olha só, na década de 50, 30 mil pessoas no Anhangabaú, não é bolinho não. Né? Então, olha só, eu vou passar a bola para vocês, mas dizendo justamente isso. A gente tem um caminho percorrido muito maior, né, do que as pessoas, do que os torcedores hoje imaginam, e elas precisam ter ciência disso, né, até para poder valorizar muito mais o que a gente vive hoje. Ô, chefe, foram 16 jogos e uma derrota só do Corinthians. Inclusive, o Rui pode também me corrigir aí, mas
a gente foi participar em Helsinki, de um jogo lá contra a Finlândia, né? A inauguração do estádio contra a Finlândia, e a gente acho que ganhou de 5-0, 5-1. E a gente joga, não te cortando, mas a gente joga naquele estádio onde no Brasil depois ia ser campeão na Suécia, lá em 58.